Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência à nossa aula de número 7. Você vai pegar o seu livro agora, você que está aí do outro lado, né, na sua casa, mantendo o foco, é o que a gente tem dito aqui sempre, mantendo o foco. Eu quero agora que você abra o seu livro na página 68, tá aqui, emissor e receptor. Vamos tratar aqui da questão de interpretação de texto desta semana, resolvendo também algumas questões com você, tá certo? Veja, por que esse capítulo de emissor e receptor? Dá uma olhada aí na competência de área 7 da prova de códigos e linguagens. É a competência que diz que você tem que confrontar opiniões e pontos de vista. Habilidade 21, reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Isso vai aparecer muito em textos publicitários. Relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. São aquelas questões em que aparecem dois textos tratando normalmente do mesmo tema, para que você possa relacionar essas opiniões, relacionar os textos. A habilidade 23, inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é o público-alvo. Daí o estudo de emissor e receptor, né? Analisando os argumentos que foram empregados ali para você perceber quem é que está escrevendo, com que objetivo e qual é o receptor, o público-alvo. E a habilidade 24, reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público. Por exemplo, a gente tem visto aí muita propaganda, não é? Muita mensagem nesse período de quarentena e existem várias estratégias. Por exemplo, você pode observar que existem determinadas postagens no Instagram, por exemplo, que usam a estratégia do medo. Procuram convencer as pessoas de que elas devem ficar em casa por meio do medo. Existem aquelas mensagens que procuram convencer as pessoas a ficar em casa por meio dos gestos de amor, de redescobrir a família, de cuidar de quem está ao nosso lado, não é? Existem aquelas estratégias que procuram convencer você a ficar em casa por meio do conhecimento, meramente do conhecimento, mostrando dados, mostrando por que ficar em casa é mais seguro para não contrair o coronavírus. Então, são estratégias argumentativas empregadas para convencer o público. É exatamente isso que o Enem quer que você perceba, não é, quando coloca essa habilidade número 24, tá bom, gente? Bom, o nosso capítulo, não é, também vai tratar um pouquinho da competência de área 8, que é a competência, digamos, das variações linguísticas, especificamente a habilidade 25, que fala, que diz que você tem que identificar em diferentes gêneros, é sempre assim, em diferentes gêneros, né? As marcas linguísticas que singularizam variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro. Isso está, de certa maneira, atrelado lá às habilidades da competência de área 7. Por quê? Porque a linguagem é você identificar a linguagem e, a partir dela, você também reconhece quem foi o emissor e quem é o público-alvo, tá certo? Então, por isso que essa habilidade 25 também está incluída aí nesse capítulo. E a gente abre o capítulo com duas revistas de viés antagônico, digamos assim, não é? De viés contrário, quando de um grande evento político que foi, há algum tempo, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A revista Veja não escreveu uma palavra. Faz uma capa aqui emblemática, não é? Com o desenho do Lula e a sombra das grades. A revista Carta Capital, que tem um viés de esquerda, que sempre apoiou o PT e o Lula, coloca aqui na capa uma imagem do ex-presidente sendo levado à carceragem de Curitiba, e o título aqui é O Mártir e os Bons Amigos. Ora, o próprio vocabulário já indica a visão da revista sobre o ex-presidente, não é? Veja que ela o chama de mártir, mártir. Ora, naquele instante Lula era um presidiário, né? Não necessariamente presidiário, porque não foi levado para um presídio, tá? Mas era um condenado da justiça, como continua sendo, tá? Ora,
mas a revista o trata de mártir, como mártir, colocando-o na condição de herói que se sacrifica em nome de uma causa, tá? O mártir. E coloca aqui embaixo, não é, a imagem do ex-presidente também, Michel Temer, não é, incluído na lista dos bons amigos, não é claro, uma ironia, tá certo? Então, nós percebemos aí tratamentos diferentes de duas revistas, porque, obviamente, cada uma tem o seu público-alvo, não é? O público que lê a Carta Capital, normalmente não é o público que lê a revista Veja e vice-versa, tá certo? Ora, veja essa propaganda aqui, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. É uma propaganda de um pet shop, não é? E veja o trocadilho aí muito interessante, não é? A estratégia utilizada para convencimento do público, para convencer você que tem um pet a levar o cãozinho lá para o banho e tosa, é por meio do humor. Quando diz aqui o seu cão sai um gato, não é? E aí a gente deve perceber o uso da linguagem denotativa na palavra cão e da linguagem conotativa, da linguagem figurada na palavra gato. Mas o trocadilho aí é bem interessante, uma excelente frase, não é? Veja essa outra aqui, é uma propaganda de O Boticário. E aqui a gente vai ter o seguinte, olha só. Um belo dia, uma linda donzela usou o boticário. Depois disso, o dragão que ela tanto temia ficou mansinho, mansinho, e nunca mais saiu de perto dela. Ora, você percebe aí pela leitura, não é, que há uma linguagem que aproxima essa propaganda aí, essa campanha, das histórias infantis, não é? Um dia e tudo mais, uma bela donzela e tudo. Então, existe um recurso linguístico aí que nos remete aos contos de fadas, falando do dragão, mas a gente pode ver pela imagem que o dragão, né? Qual foi o dragão que ficou mansinho, mansinho, como diz a campanha de O Boticário, tá certo? Vamos dar mais uma olhada noutra? Olha só, essa aqui é do novo Space Fox, não é? E aí o que é que a gente percebe em relação a público-alvo, tá? Vejam, nós observamos aí uma campanha publicitária muito alegre, não é? Com muitos elementos saindo do carro, o que faz a gente imaginar, tá certo? Que é uma campanha publicitária voltada para um público-alvo que tem família, tá? Então veja, aqui o público-alvo não é o camarada solteiro, não é a moça solteira que quer ir para a balada e tudo mais. Claramente o carro é voltado para famílias e a propaganda também tem esse foco. A gente percebe isso, inclusive, com alguns apelos infantis na própria imagem, tá certo? Esse é um recurso aí que as agências têm empregado quando observam qual é o tipo de público-alvo daquele produto. No caso aqui, para esse carro, né, a imagem é que é um carro para ser consumido por quem tem família, por quem tem criança, daí a campanha voltada para isso. Então você percebe que, principalmente em imagens, tá certo? Que dá para a gente dar uma olhadinha ali e refletir um pouco sobre qual é o público-alvo, quais são as intenções, não é, argumentativas. É isso que o Enem quer que você observe e que você treine, obviamente, por meio da resolução de questões, a partir da análise de capas de revista, de jornais, não é, de campanhas publicitárias, tá certo, gente? Bom, mais uma, olha essa bem interessante também, da Lacta. Olha só, 5 novidades para deixar você de boca aberta. Fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. O que é que acontece? Não é? Aqui um uso de uma linguagem também que mistura o sentido denotativo com o sentido conotativo. Lembrando que o sentido denotativo é o sentido do dicionário. O sentido conotativo é o sentido figurado. Quando você lê a primeira frase aí da campanha, 5 novidades para deixar você de boca aberta, a gente interpreta você de boca aberta no sentido figurado, obviamente, quer dizer, de boca aberta ali, quer dizer você surpreso. Mas aí ele vem com fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. E as palavras simulam o quê? O ato de mastigar os chocolates da Lacta. Então, bem interessante aí essa campanha, também do ponto de vista linguístico aí, muito bem bolada, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas questões. Você vai acompanhar aí no seu livro a partir da página
da página 68, tá certo? Página 68, nós temos aí a primeira questão e ela está fundamentada na habilidade 18. Você pode olhar aí no seu livro, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Então, a questão sobre progressão temática. Vamos ver. Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que, juntos, falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso. Bom, e aí vem a questão, olha só. Considerando as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão "na verdade", o autor tem como objetivo principal. Esse é um elemento coesivo, né? Na verdade, o que a gente imagina que a frase aí é tirada talvez de uma entrevista, tá certo? Veja, a frase que vem logo depois dá uma pista da resposta. O que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Então, observe que esse "na verdade" parece querer, de certa maneira, fazer uma correção em relação a um pensamento que é de todos. Nós utilizamos a palavra índios, não é, de forma muito genérica. E o autor do texto diz que, na verdade, o que nós chamamos de índios são mais de 180 povos diferentes, com suas crenças, não é? Com a sua visão sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Então vamos dar uma olhadinha agora, veja. O autor tem como objetivo principal, ao utilizar esse "na verdade", expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas e civilizadas? Nem de longe, né, gente? Até porque o "na verdade" é para introduzir o pensamento de que nós tratamos índios de forma genérica, mas são povos muito diferentes. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e, assim, ser reconhecido como especialista no assunto. Em nenhum momento parece que o autor quer mostrar que é especialista no assunto. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e, por isso, sugerir que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos. Que nós devemos respeitar o meio ambiente e os povos indígenas, isso aí ninguém discute. Mas essa definitivamente não é a intenção para aquele "na verdade" lá do início do texto. Usar a conhecida oposição entre moderno e antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil. Chega a ser uma opção, um item até preconceituoso ao falar de maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas, não é? Essa questão de ser ultrapassada ou ser avançada depende muito do ponto de vista. Letra E. Apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil para defender o caráter desses povos como civilizações em contraposição a visões preconcebidas. Pronto, é essa a resposta. Que visões preconcebidas são essas? De que índio é tudo igual, não é? Como nós fazemos, nós generalizamos o conceito de índios. E lá no texto ele já começa dizendo "na verdade", para dizer que o que nós generalizamos, na verdade, são povos bem diferentes com suas especificidades. Portanto, a primeira questão é letra C. Tudo bem? Desculpa. Portanto, a primeira questão é letra E. Tudo bem? Vamos adiante. Segunda questão aí no seu livro, você tem aí na página 69, não é? Página 69 tem o texto "Igual, Desigual", do Carlos Drummond de Andrade. Acompanha comigo a leitura. Eu desconfiava, todas as histórias em quadrinhos são iguais, todos os filmes norte-americanos são iguais, todos os filmes de todos os países são iguais, todos os best-sellers são iguais, todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todas as experiências de sexo são iguais. Todos os sonetos, gazéis, virelais, sestinas e rondós são iguais. E todos os poemas em versos livres são enfadonhamente iguais. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima.
Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Não é igual a nada. Todo ser humano é um estranho ímpar. Vamos dar uma olhada aí na questão, não é? No trecho, todos os amores iguais, iguais, iguais. A repetição do termo iguais no mesmo verso, relacionado a amores, ressalta a crítica de Drummond às relações amorosas. No que diz respeito a que aspecto? Ao exagero, à padronização, à desvalorização, à superficialidade ou à dissimulação? Drummond passa o texto todinho dizendo que de todas as coisas são iguais, inclusive os amores, os rompimentos também são iguais, não é? Todas as guerras são iguais, todas as fomes são iguais, e quando ele fala de amores, todos são iguais, iguais, iguais. Ora, só há uma coisa que é diferente, o homem. Cada homem é um estranho ímpar, não é? Diz Drummond no fim do texto. Bom, mas nós estamos olhando aí para as relações amorosas. Ao dizer que todos os amores iguais, 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 Drummond está escrevendo a respeito de que aspecto das relações amorosas? Exagero, padronização, desvalorização, superficialidade ou dissimulação? Eu imagino que você respondeu padronização, não é? Aliás, a palavra igual aí no texto todo tem esse sentido de padronização. Tudo segue um padrão, tudo segue uma lógica que parece estar pré-estabelecida. A única coisa que não tem muita lógica é o homem, tá certo? Por isso ele é diferente, por isso o homem é um estranho ímpar nas palavras do poeta mineiro, tá bom? Vamos para a próxima questão. Olha só. Os turistas que visitam as favelas do Rio se dizem transformados, capazes de dar valor ao que realmente importa, observa a socióloga Bianca Freire Medeiros, autora da pesquisa Para Ver os Pobres, a construção da favela carioca como destino turístico. Ao mesmo tempo, as vantagens, os confortos e os benefícios do lar são reforçados por meio da exposição à diferença e à escassez. Em um interessante paradoxo, o contato em primeira mão com aqueles a quem vários bens de consumo ainda são inacessíveis garante aos turistas seu aperfeiçoamento como consumidores. No geral, o turista é visto como rude, grosseiro, invasivo, pouco interessado na vida da comunidade, preferindo visitar o espaço como se visita um zoológico e decidido a gastar o mínimo e levar o máximo. Conforme relata um guia, o turismo na favela é um pouco invasivo, sabe? Porque você anda naquelas ruelas apertadas e as pessoas deixam as janelas abertas. E tem turista que não tem desconfiômetro, mete o carão dentro da casa das pessoas. Isso é realmente desagradável. Já aconteceu com outro guia. A moradora estava cozinhando e o fogão dela era do lado da janelinha. O turista passou, meteu a mão pela janela e abriu a tampa da panela. Ela ficou uma fera. Aí bateu na mão dele. Bom, o autor identifica como um interessante paradoxo. Gente, uma questão de coesão textual para você perceber ali no texto que quando ele faz referência a um interessante paradoxo, ele está se referindo a alguma coisa. Que paradoxo é esse? É só a gente voltar aqui ao texto e dar uma olhadinha. Veja só. Em um interessante paradoxo, o contato em primeira mão com aqueles a quem vários bens de consumo ainda são inacessíveis, ou seja, o contato com as pessoas das comunidades, das favelas, garante aos turistas seu aperfeiçoamento como consumidores. Ter contato com quem não tem acesso a bens de consumo faz com que o turista que tem acesso a esses bens, não é, fique mais aperfeiçoado como consumidor. Esse é o paradoxo. E aí diz a letra A. O autor identifica como um interessante paradoxo o fato de os turistas afirmarem que após essa experiência passam a dar valor ao que realmente importa. O desejo do turista de trocar as visitas aos pontos turísticos tradicionais por excursões às favelas. A transformação da favela carioca em destino turístico importante do Rio de Janeiro. A curiosidade do turista em saber o que estava cozinhando na panela da moradora de um morro. A capacidade do turista de apreciar o morro como um grande zoológico urbano. Bom, me parece muito clara aí a resposta, não é? Na letra A. O fato de os turistas afirmarem que após essa experiência passam a dar valor ao que realmente importa, ou seja, eles melhoram como consumidores porque passam a compreender diante daquelas pessoas que não têm acesso a alguns bens
que determinados bens, na verdade, são supérfluos na nossa vida, que eles não são essenciais, que é possível ser feliz sem muita coisa. Uma lição que vale, na verdade, para todos nós. Às vezes, numa comunidade, a gente encontra aquela pessoa sem acesso a tantos bens e que vive com um sorriso no rosto, que não reclama de nada, que tem alegria de viver. E, às vezes, as pessoas contanto, são infelizes, tá certo? Então seria isso, os turistas passam a dar valor ao que realmente importa, não é isso? Neste período, por exemplo, de crise do coronavírus, eu acredito que toda pessoa vai refletir um pouquinho sobre aquilo que realmente importa, porque não interessa se é rico, pobre, bonito, feio, branco, negro, amarelo, gordo, magro, enfim, não interessa, homem, mulher, transgênero, não interessa, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós passando pela mesma situação, não é? Então, momento para reflexão também, tá bom? Vamos adiante. Olha, agora a gente tem uma campanha publicitária, tá certo? Aí, essa corrente precisa de você, doe sangue, faça disso um hábito, seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Procure o Hemocentro mais próximo. Isso está lá na página 70 do seu livro, tá bom? Página 70. Vamos ver o que é que se pergunta sobre esse texto. Olha só. As propagandas fazem uso de diferentes recursos para garantir o efeito apelativo, função apelativa da linguagem, isto é, o convencimento do público em relação ao que apresentam. O cartaz da campanha promovida pelo Ministério da Saúde utiliza vários recursos, verbais e não verbais, como estratégia persuasiva, dentre os quais se destaca: o enunciado é grande e pode distrair você, mas ele dá pistas do que se está procurando. Veja, se diz que as propagandas fazem uso de diferentes recursos para garantir o efeito apelativo. Então, nós temos que procurar qual é o elemento linguístico ou o elemento não verbal que tem essa função apelativa, tá certo? Então ele diz, o cartaz da campanha promovida pelo Ministério da Saúde utiliza vários recursos apelativos, recursos verbais e não verbais, como estratégia persuasiva, como estratégia de convencimento, dentre os quais se destaca a ligação estabelecida entre as palavras hábito e hemocentro, explorando a ideia de frequência. A relação entre a palavra corrente, a imagem das pessoas de mãos dadas e a mão estendida ao leitor. O emprego da expressão grande ato, despertando a consciência das pessoas para o sentimento de solidariedade. A apresentação da imagem de pessoas saudáveis, estratégia adequada ao público-alvo da campanha. Ou a associação entre o grande número de pessoas no cartaz e o número de pessoas que precisam receber sangue em nosso país. Qual seria o elemento aí que se destaca? Quando a gente volta aqui, observa que eu tenho essa corrente precisa de você. Doe sangue. Observe que as pessoas estão de mãos dadas aqui e a primeira pessoa aqui, em primeiro plano, com a mão estendida para o público. Faça disso um hábito, seja um doador, tá? Então, olha a corrente aqui e a referência à corrente. Então, o que é que a gente vai ter? A letra B. A relação entre a palavra corrente, a imagem das pessoas de mãos dadas e a mão estendida ao leitor, como se fosse chamando o leitor para segurar a mão e fazer parte da corrente, tá certo? Então, letra B de bola nessa questão aí. Agora a gente tem um texto do Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa. Temos aí Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Texto aí do Fernando Pessoa fazendo referência, claro, às conquistas marítimas do povo português, Quantas mulheres não choraram porque os portugueses precisaram cruzar o oceano. Nos versos 1 e 2, a hipérbole e a metonímia foram utilizadas para subverter a realidade. Qual o objetivo dessa subversão para a constituição temática do poema?
Ora, primeiro vamos entender o que é a hipérbole e a metonímia, olhando de novo o texto, né? Hipérbole é o exagero. O exagero de dizer que o mar salgado é salgado por causa das lágrimas dos portugueses, tá certo? É aí onde se configura a hipérbole. A metonímia é a substituição de um termo por outro porque existe uma relação permanente. Então, quando se diz são lágrimas de Portugal, na verdade não é de Portugal do país, mas do povo português. Então, a troca de Portugal por povo português, há uma relação permanente, nós teríamos aí um processo metonímico, tá certo? E aí diz qual é o objetivo dessa subversão. Potencializar a importância dos feitos lusitanos durante as grandes navegações. Criar um fato ficcional ao comparar o choro das mães ao choro da natureza. Reconhecer as dificuldades técnicas vividas pelos navegadores portugueses. Atribuir as derrotas portuguesas nas batalhas às fortes correntes marítimas. Relacionar os sons do mar ao lamento dos derrotados nas batalhas do Atlântico. Ora, gente, é uma forma, claro, de potencializar a importância dos feitos lusitanos, dos feitos do povo de Portugal, né? Justamente durante as grandes navegações. Como eu disse, né, os portugueses precisaram deixar a sua terra, né, para conquistar o oceano, para conquistar outras terras. E aí dizer que quanto do mar salgado são lágrimas de Portugal é uma forma de dizer que os portugueses sofreram muito, não é, naquele período das grandes navegações, para conquistar outras terras, inclusive o Brasil, tá certo, gente? Então, resposta letra A nessa questão aí. Vamos à próxima. Olha só. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é de fato criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa na marca X. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Muito bem, o que é que diz essa questão? Olha lá, tem um texto 2, né? Ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. Vamos ver então o que diz o quesito 7 agora. Olha só, os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Aquilo que a gente dizia a você, comparar textos, né? No caso, o texto 2, aí é uma espécie de exemplo do que se diz no texto 1. Né? E o que se diz no texto 1, né? O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Diz, as reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Então, de que maneira o texto 2 exemplifica esse conceito de criatividade apresentado no texto 1? Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos, promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar filhos, explorando a polissemia do termo criação, recorrendo a uma estratégia linguística simples ou utilizando recursos gráficos diversificados. Na abertura desta aula eu mostrei a vocês alguns textos publicitários, né, que brincavam aí com o significado das palavras, por exemplo, aquele lá da tosa, né? Aqui o seu cão sai um gato, por exemplo. Então, existe ali uma exploração do significado da palavra gato, e é a mesma coisa que acontece aqui, né? Ninguém entende melhor de criação do que elas. Pela data ali, Dia das Mães, criação tem a ver com o texto publicitário, porque o publicitário cria, né? Mas a referência e a criação tem a ver com o fato de que as mães criam as crianças, né? Então a gente pode dizer que o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade e publicidade apresentado no texto 1, explorando a polissemia do termo criação. Criação aí é uma palavra comum no jargão publicitário, né? Criar uma publicidade, e criação no caso das mães, porque elas criam os filhos, tá bom? Então, letra C para essa questão. Muito bem, pessoal, vamos agora para a questão de número 8. Tem um texto aí, dúvida, né? Dois compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou à frente do carro. Um dos compadres falou: passou um largato ali. O outro perguntou: lagarto ou largato?
E o primeiro respondeu: não sei não, o bicho passou muito rápido. Olha só. Na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos personagens, então para você entender aí, o efeito de humor foi provocado por alguma coisa, né? O efeito de humor está ali no finalzinho da piada e ele ocorre porque um dos personagens reconhece a espécie do animal avistado, tem dúvidas sobre a pronúncia do nome do réptil, desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta, constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro ou apresenta duas possibilidades de sentido para a mesma palavra. Olha, quando a gente volta para o texto, observa que a primeira personagem, não é, utiliza a forma largato, que não é a forma da norma culta, tá? Passou um largato ali. E o outro faz uma pergunta de cunho linguístico. Veja, lagarto, que é a pronúncia correta, o R na segunda sílaba, ou largato, com R na primeira sílaba, que foi como a personagem tinha utilizado. Então a gente percebe que ele faz uma pergunta tentando corrigir, não é, o amigo, fazendo uma ressalva ali, a pronúncia correta é lagarto, tá? E aí o primeiro que não entende o teor da pergunta diz, não sei não, o bicho passou muito rápido, né? Ele interpreta a pergunta como se o amigo estivesse perguntando que tipo de animal passou, como se fossem dois animais diferentes. Não, a pergunta foi de cunho linguístico, foi uma forma de chamar a atenção para a pronúncia da palavra. Então, o humor vem exatamente disso, porque um dos personagens, né, o primeiro falante, desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta do segundo falante, né? Ele não percebe que foi uma pergunta de cunho linguístico, tá bom? Então, resposta letra C nessa questão, tá bom, gente? Bom, nós finalizamos aqui, então, a resolução das questões desta semana de interpretação, emissor, receptor, tipo de linguagem, né? Espero que você tenha aproveitado bastante e assista a todas as aulas, tá certo? A gente está postando o tempo todo nos grupos de WhatsApp, não é? As aulas que já foram postadas desde a semana passada. Estamos aqui nesta semana, nessa última semana de março, tá certo? Não temos, infelizmente, previsão para a volta. Fique acompanhando aí as nossas redes sociais para mais notícias, mas a gente vai trabalhando por aqui e tentando trabalhar da melhor maneira possível para que você continue com as suas aulas garantidas, conteúdo garantido e foco no Enem. Não deixe que esse momento difícil que o país atravessa tire de você esse espírito de luta, tá certo? Vamos lutar juntos pela sua aprovação. Lembrando que ainda teremos mais uma aula com a parte de redação. Não perca, é só procurar aqui no canal e também com o link que é enviado nos nossos 4 grupos de WhatsApp, tá bom? Abraço para todo mundo, se cuidem, fiquem em casa. Tchau!